Vamos lá, meus amigos. Dando continuidade à aula aí, vamos falar sobre empregado e empregador. Eu gostaria de já tratar de empregado e empregador, porque o restante depois fica até mais fácil de a gente ver, tá? Seguindo aí a matéria do aula. Esses são sujeitos aí da relação de emprego, ok? Não podemos esquecer que a gente tem relação de trabalho e temos relação de emprego. Pergunto para vocês, qual é maior, relação de trabalho ou relação de emprego? O maior que nós temos é relação de trabalho. A relação de emprego, ela fica dentro da relação de trabalho. Então, a relação de trabalho pega todos os outros profissionais. A gente aqui só está falando de relação de emprego, que são aqueles regidos por CLT. Mas aí temos os autônomos, temos os servidores públicos em todas as suas esferas, federais, estaduais e municipais, e assim vai, perfeito? A gente aqui vai tratar da relação de emprego, empregado-empregador, que é o objeto de estudo da nossa área Direito do Trabalho. Então, o artigo 3º da CLT vem definindo aí quem é considerado empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. O que eu acabei de falar para vocês é a reprodução literal do artigo 3º da CLT. Perfeito? Então, o artigo 3º da CLT vem definindo quem é considerado empregado. Então, a gente precisa saber desta definição de quem é considerado empregado, que é o objeto da nossa disciplina, Direito do Trabalho, para que a gente possa chegar aos direitos que essa pessoa tem. Porque se ela é empregada, ela tem todos os direitos trabalhistas. Mas se ela não é empregada, que direito ela tem? Nenhum. Perfeito? Então, vamos lá. Requisitos para ser considerado empregado. Desta definição, a gente tira os requisitos. O primeiro deles, ser pessoa física. As regras protetivas não podem ser aplicadas em função de outra pessoa que não fosse a pessoa física. Ou seja, pessoa jurídica não pode ser considerada empregada. Nos dias de hoje, o que a maioria do empresariado faz? Pede para as pessoas abrirem uma MEI, ok? Para descaracterizar a definição de empregado, que a definição fala toda pessoa física. Então, a grande ideologia é descaracterizar a pessoa do empregado e tornar ela pessoa jurídica, perfeito? Por isso que alguns empregadores fazem, né, com que os seus colaboradores abram uma MEI, perfeito? Microempreendedor individual, abra uma pessoa jurídica para que ele não seja tido como empregado, para que ele não tenha direito trabalhista nenhum. Isso é muito comum nos dias de hoje. Segundo requisito para ser considerado empregado, ok? O requisito da pessoalidade. Nós estamos vendo os requisitos para ser considerado empregado. Segundo requisito, o requisito da pessoalidade. O trabalho deve ser prestado pessoalmente por quem foi contratado, não podendo um trabalhador se fazer substituir sem autorização do empregador. Requisito da pessoalidade. O trabalho deve ser prestado por quem foi contratado. Eu, Marcos, sou professor da Anhanguera Educacional, sou regido por CLT, eu sou empregado lá. Eu tenho os direitos trabalhistas. Eu dou aula para vocês, recebo por hora aula, né? Eu não posso, para uma aula virtual como estamos tendo agora, me fazer substituir por outra pessoa. Perfeito? Não poderia pedir para que outra pessoa desse aula por mim. Requisito da pessoalidade. Eu fui contratado por os meus requisitos pessoais. Então, o empregado não pode se fazer substituir por outro. Senão seria simples, né? O empregado não está a fim de trabalhar hoje, manda outro no meu lugar que hoje eu não estou a fim de ir. Não existe isso. Então, primeiro requisito, ser pessoa física. E segundo requisito,
requisito da pessoalidade. Um empregado não pode se fazer substituir por outro. Terceiro requisito, o requisito da habitualidade. Perfeito? O contrato de trabalho é uma prestação sucessiva. Então, a gente presta trabalho continuamente, com habitualidade. É o caso mais típico que a gente tem, exemplificando, né, nesta relação de empregado e empregador, doméstica e diarista. Qual a diferença entre uma doméstica que tem todos os direitos trabalhistas assegurados, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, hora extra, estabilidade, FGTS, INSS. Todos os direitos trabalhistas são assegurados à empregada doméstica e nenhum direito trabalhista é assegurado à diarista. Qual é o principal requisito, né? Que uma é tida como empregada e tem todos os direitos e a outra não tem direito nenhum. Nada mais é do que o requisito da habitualidade. Subentende-se que, se a pessoa presta serviço com habitualidade 3 vezes na semana ou mais, ela é empregada doméstica e tem todos os direitos trabalhistas assegurados. Se a pessoa presta serviço até 2 vezes na semana, ela é tida como diarista. Nenhum direito trabalhista, ok, lhe assegura. Então, nesta linha que a gente está discutindo, tem muita ação que diarista quer reconhecimento como empregada doméstica. Porque ela, imagine na cabeça de uma pessoa não muito aculturada, né? Fala, poxa, a outra tem todos os direitos, licença maternidade, estabilidade, hora extra, aviso prévio, férias, fundo de garantia, e eu não tenho direito nenhum? Pelo requisito da habitualidade. Por isso que a gente está estudando os requisitos para ser considerado empregado. Preencher os requisitos legais, empregado é. Então, primeiro, ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Segundo requisito da pessoalidade, eu não posso me fazer substituir por outro empregado. E terceiro requisito, eu tenho que ter habitualidade nesta minha relação de emprego. Perfeito? Quarto requisito, só adiantando, isso vai cair na prova, tá? Quarto requisito, subordinação jurídica. Perfeito? Todo trabalho, né, sob dependência de outrem, né, determina a subordinação jurídica. Então, empregado é subordinado a empregador. Quem dá as diretrizes, né, desta relação de emprego é o empregador. Ele que tem o seu poder diretivo, que é o poder de direção. Esse poder de diretivo, ele é dividido em 3. Poder regulamentador, como é que eu vou regulamentar, melhor dizendo, o meu ambiente laboral aqui dentro da minha empresa? Como é que eu regulamento isso? Que horas que vai entrar, que horas que vai sair, qual é o intervalo intra-jornada para almoço, para descanso e refeição? Vai ter trabalho aos sábados, não terá trabalho aos sábados, será de dia, será de noite, será à distância, será presencial? Poder diretivo, primeiro requisito, poder regulamentador. Como é que eu regulamento isso? Perfeito? Segundo requisito do poder diretivo, que é o poder fiscalizador. Ó, você não cumpriu o horário de entrada, você não cumpriu o horário de saída, você não está me cumprindo o horário de almoço, você não está usando o uniforme corretamente, você não está usando o EPI, equipamento de proteção individual, corretamente. Então, eu estou te fiscalizando. E se você não cumprir o que eu estou determinando pela subordinação jurídica, vou te mandar embora por justa causa, por exemplo, fundamentando lá num dos dispositivos do artigo 482 da CLT. Perfeito? Então, subordinação jurídica, esqueci de falar do poder diretivo, poder
regulamentador, poder fiscalizador e o poder disciplinar. Na verdade, eu falei, né? Que é ser mandado embora, já que efetivamente você não está cumprindo o que a gente já acordou aqui, você não está cumprindo a minha subordinação, perfeito? Estou te mandando embora por justa causa. Então, quem tem poder diretivo é o empregador, perfeito? Então, para ser considerado empregado, você tem que ter esta subordinação jurídica, obrigatoriamente, perfeito? Tem que seguir as regras que o empregador lhe enviar, perfeito? Nesta linha, vem a seguinte pergunta, que inclusive é outra súmula do TST. Uma pergunta para vocês. Por exemplo, um policial militar. Será que um policial militar pode ser considerado empregado? O que vocês acham? Pensem aí, vou abrir depois a fala para vocês. Será que um policial militar, se ele preencher, ele exerce um serviço público, ok? Né? Mas todos nós sabemos que policial militar costuma fazer os famosos bicos, entendeu? Se ele efetivamente exercer isso com subordinação, com habitualidade, com subordinação, com habitualidade, com pessoalidade, não se faz substituir por outro, ele faz esse trabalho, perfeito? E ele não é pessoa jurídica, será que ele será tido como empregado? Ele pode ser reconhecido como empregado? Pensem aí, daqui a pouco eu abro o áudio e a gente conversa. Perfeito? Então, nesta linha, eu passei os requisitos para ser considerado empregado. Agora eu vou falar dos outros requisitos para quebrar a figura do empregado, para que não seja considerado empregado. É o contraponto, tá? Da configuração do empregado. Primeiro dele, o trabalhador eventual. Perfeito? O que é o trabalhador eventual? Qual é o requisito que falta para ele não ser considerado empregado? O trabalhador eventual, o requisito faltante para ele é a habitualidade. Então, ele vai trabalhar eventualmente. Eventualmente, eu posso contratar aqui um pintor para pintar o meu escritório. Eventualmente, eu posso contratar um jardineiro. Eventualmente, eu contrato um freelance para fazer audiência trabalhista para mim, que é diferente do pessoal que trabalha aqui comigo o dia inteiro. Então, eventualmente, e não habitualmente. Então, a diferença do trabalhador eventual pro empregado é que no trabalhador eventual falta o requisito da habitualidade, que são os famosos que a gente conhece, freelance. Perfeito, meus amigos? Trabalhador avulso, são espécies de trabalhadores que a gente também. Trabalhador avulso, o que diferencia o trabalhador avulso do trabalhador empregado? O requisito, né, da pessoalidade. Perfeito? No caso do trabalhador avulso, acontece muito, temos muitos trabalhadores avulsos nos portos, tá? Olha, eles são arregimentados pelo sindicato. Vai chegar um navio trazendo 1.000 sacas de café. Eu preciso de 1.000 homens, perfeito? Para fazer o descarregamento desse navio de 1.000 sacas de café. Poxa, o sindicato de classe vai arregimentar, é o órgão gestor de mão de obra, né? Vai efetivamente arregimentar essas pessoas, 1.000 homens. 1.000 homens, sejam eles qual for. Eu preciso de 1.000 homens para efetivamente descarregar o navio. Não aquele homem específico. É quem se habilitar efetivamente a fazer esse descarrego. É quem efetivamente se habilitar. Então, pode ser qualquer pessoa. É um trabalhador avulso. Vai você lá descarregar. Falta o requisito da pessoalidade. Estagiário. Olha que importante, né? O estagiário ele é regido pela Lei 11.788 de 2000. Ele tem N's, de 2008, perdão, 11.788 de 2008.
Ele tem N requisitos a serem preenchidos. Ele é uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego. Perfeito? E a lei é clara lá no seu artigo 11, que diz cumprido qualquer um dos requisitos do artigo 7º, ele será tido como empregado. Então, ele está numa relação de trabalho, não está numa relação de emprego. Já falei para vocês, relação de trabalho é muito maior do que uma relação de emprego. Tá? Graficamente, se a gente pudesse fazer uma circunferência, relação de emprego está dentro, relação de trabalho está por fora. Perfeito? Nesta linha, o estagiário, por exemplo. Estagiário, jornada de trabalho, 6 horas por dia. Tem que ter relatório das atividades que ele desenvolve, porque é uma relação educacional. É um contrato trilateral. Estagiário, o contratante e o contratado, que é a faculdade, a mantenedora. Perfeito? Então, ele é um contrato trilateral nessa linha. A cada 6 meses tem que entregar os relatórios para a faculdade, dos desenvolvimentos da atividade que ele teve. Tem que ter seguro de vida, obrigatoriamente. E a lei é clara, descumprindo qualquer um dos requisitos do artigo 7º, esta pessoa será considerada como empregada. Perfeito? E assim vai. Então, nesta linha onde eu quero chegar, se efetivamente preenchido os requisitos legais, que é o que nós conversamos quando eu abri a aula no início, subsunção à norma, perfeito? Será tido como empregado. Ou seja, quais são os 4 requisitos para ser considerado empregado? Vamos lá. Pessoa física, pessoalidade, habitualidade e subordinação jurídica. Preencheu esses requisitos, empregado é. Isso vai de encontro com o princípio da primazia da realidade. Então, muitas das vezes, não adianta a gente fazer um contrato, né, de avulso, um contrato de temporário, um contrato de estágio, perfeito? Contrato de eventual. Se ele preencher esses requisitos, ok? Ele será tido como empregado. Acarretando, que são as ações que a gente entra, né? Ações de reconhecimento de vínculo empregatício. É as ações que a gente entra pedindo vínculo. Então, mesmo que a pessoa tenha um MEI, vou responder a pergunta de vocês que eu não aguento, mesmo que a pessoa seja um policial militar, ok? Se preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, que trata da figura do empregado, né? Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica, empregado esta pessoa é. Isso é uma consequência jurídica enorme, porque você vai ter que pagar tudo do período, né, que ela ingressou na empresa, tudo retroativo. Isso vai incidir multa e juros, mês a mês. Então, isso, as ações de reconhecimento de vínculo empregatício para ser considerado empregado, é uma das ações mais difíceis de se fazer. Por quê, professor Marcos? Porque se você for considerado empregado para a Justiça do Trabalho, né? Se você for considerado empregado para a Justiça do Trabalho, você ganhou a sua ação. Ela é uma ação totalmente procedente. Totalmente procedente. E aí você vai ter que pegar do início ao fim todos os recolhimentos e todos os direitos que são devidos para essa pessoa. Se você não conseguir comprovar, em decorrência do princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos, perfeito? Essa pessoa vai se enquadrar em outras espécies de empregado. Ou ela é um trabalhador eventual, ou ela é um trabalhador avulso, ou ela é um freelancer, um prestador de serviço, ou é um estagiário e assim vai. Ela não está numa relação de emprego, ela vai estar numa relação de trabalho. E aí, que direito que ela tem? Nenhum. Por isso que eu disse que é uma das ações mais difíceis que temos. Porque ou você vai ganhar tudo, ou você vai perder tudo.
Diferente de uma ação que a pessoa já é considerada empregada, que ela já está registrada. Você só vai pleitear diferenças. Diferença de hora extra, diferença de fundo de garantia, diferença de INSS, e assim vai. Neste caso de reconhecimento de vínculo, por isso que, veja que a CLT, no seu artigo 3º, ela já abre definindo quem é empregado. E no seu artigo 2º, ela já definindo quem é empregador, que a gente vai chegar lá. Perfeito? Só fiz um trocadilho aí para ficar mais fácil. Ela já vai definindo quem é empregado e quem é empregador. Artigo 2º e 3º da CLT, ela já abre falando nesse sentido. Ok? Então, reiterando a exaustão, nessa linha que a gente vem conversando, mas as ações de vínculo empregatício, ok? São as ações mais difíceis. Primeiro que eu tenho que fazer prova de cada um desses requisitos. Pessoa física, habitualidade, pessoalidade e subordinação jurídica. Eu tenho que fazer, efetivamente, esta prova. Perfeito? Então, eu tenho que entrar numa audiência trabalhista, decorrência do princípio da primazia da realidade. Quais são os fatos que eu tenho que provar? Esse, que ele é uma pessoa física, perfeito, que ele efetivamente tem subordinação, que o trabalho era pessoal e que ele era subordinado. É essa prova que eu vou ter que levar em juízo. Senão, ele vai cair numa outra espécie de empregado. Então, como eu disse, é uma ação de alto risco. Ou você vai ganhar tudo, e aí, efetivamente, fica um verdadeiro absurdo a ação. Você pega as ações de reconhecimento de vínculo aqui, em decorrência das multas, mais pagamento dos retroativos, acrescido de juros, ela fica simplesmente astronômica o valor. Tá? Astronômico. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, só pela falta de registro, já começa com 10 salários mínimos. Só para o registrado. Você já parte numa ação dessa, o salário mínimo está 1.045, né? Você já parte numa ação dessa de 10.450, só pela falta de registro, você já abre a conversa falando em 10 salários mínimos. Ou seja, já é uma multa extremamente pesada. Não é uma multa leve, você já começa com já sendo multado neste valor. Por isso que o valor fica muito alto. E a profissão pode ser a mais simplista que for, uma doméstica, um pedido de reconhecimento de vínculo de diarista para doméstica. Você já vai começar com esse prejuízo. Então, a gente já tem que ter, assim, em mente. E para eu descaracterizar esta figura, dizer, essa pessoa contestada, olha, eu estou pelo lado do empregador. Né? Olha, ele não tinha, efetivamente, ele não era pessoa física, não é à toa que ele abriu uma MEI, uma microempresa individual. Olha, ele efetivamente, entendeu? Não tinha pessoalidade. Se ele quisesse se fazer substituir por outro empregado, ele poderia se fazer substituir por outro empregado. Ele não tinha subordinação, ele vinha trabalhar quando ele queria. Diarista. Às vezes eu ligo para minha diarista, vem dar um talento aqui em casa, eu falo, hoje não dá porque eu já me comprometi com uma outra pessoa. Perfeito. Ok. Então, não tem a habitualidade. E a outra é a subordinação. Se eu quiser ir trabalhar, eu vou. Também se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser chegar meio-dia e sair embora às 2, eu vou, que só o famoso autônomo, né? O que falta para o autônomo? Subordinação jurídica. Ele vai quando quer. Se quiser, vai. Se não quiser, não vai. Não está subordinado a alguém. Ele não é empregado. Ele é um profissional liberal. É um autônomo. Perfeito? Eu aqui na Anhanguera dando essa aula para vocês, eu estou numa relação de emprego. Tem horário, contanto que eu respeitei o horário do início da aula. Ok? Vou respeitar o término da aula. Sou pessoa física. Perfeito? Tenho habitualidade com vocês todas as quartas pela manhã. Tenho a pessoalidade. Eu não posso pedir para que outra pessoa aqui do meu escritório, saindo aqui do meu escritório desta sala aqui, que nem é a minha, sair dessa sala que tem várias pessoas trabalhando. Não posso pedir para qualquer pessoa aqui dar aula para vocês. É incabível. Violaria aí o princípio da pessoalidade. E estou subordinado. Tenho subordinação direta ao professor Luiz. Ok? Ele que passa as diretrizes.
O poder diretivo é dele, o poder regulamentador, o poder fiscalizador, se eu estou dando aula, e o poder disciplinar. Ó, você não está cumprindo as regras, manda embora. Perfeito? Então, o contraponto disso, tá? Você vai discutir para o empregador, perdão, dizendo que ele não é empregado, né? Então, estava falando, para não ser, se faltar qualquer um desses requisitos, perfeito? Ele não é empregado. Pergunta, melhor dizendo, né? Melhor falando, até para ficar mais claro, que eu achei que não ficou tão claro assim. Esses requisitos, eles têm que ser cumulativos ou esses requisitos preenchidos, qualquer um desses, a pessoa já é tida como empregado. Esses requisitos são cumulativos. Então, você tem que preencher todos os requisitos obrigatoriamente. Eles são cumulativos. Então, primazia da realidade, fatos se sobrepõem a documentos, requisitos para ser considerado empregado, eu tenho que ir para a Justiça do Trabalho comprovar o fato que ele era empregado. Ponto. Ai, mas ele tem um MEI aberto, né? Então, só porque ele tem um MEI aberto, ele não pode ser considerado empregado só porque ele é pessoa jurídica? Errado. Porque ele pode dizer o seguinte, eu abri um MEI, você entendeu? Com o único intuito de burlar a legislação trabalhista. Mas eu emiti sempre nota para ele, as notas são sequenciais, eu tinha horário, eu tinha subordinação, eu tinha pessoalidade. Poxa, então eu sou tido como empregado, obrigatoriamente. Perfeito? Lógico que, entrando pelo lado do empregador, né? O empregador vai querer descaracterizar um desses requisitos. Perfeito? Pessoa física, ele vai querer descaracterizar que a pessoa tem uma empresa aberta, que ela é pessoa jurídica. Então, se ela é pessoa jurídica, ela não pode ser considerada empregada. Requisito da pessoalidade, ele pode se fazer substituir por uma outra pessoa. Se ele não quisesse vir trabalhar, ele poderia mandar outro no mesmo lugar? Sim, sem problema nenhum. Perfeito? Requisito da habitualidade. Ele vinha trabalhar quando ele queria, ele não tinha habitualidade, não tinha horário para cumprir. Não tinha habitualidade, ele podia vir uma vez na semana, tinha semana que nem vinha, tinha semana que vinha 3. Então, eventualmente, quando eu precisava dele, eu entrava em contato, quebrando aí o requisito da habitualidade, perdão. Subordinação jurídica. Ele era um profissional liberal, era um autônomo, não estava subordinado a ninguém. Entrava ao horário que queria, saía ao horário que queria, nunca foi advertido, nunca foi suspenso. Nada disso. Nada dele era subordinado, não estava adstrito a nenhum poder diretivo do empregador. Nessa linha é a discussão que a gente vai ter, né, entre ser considerado empregado ou não. Então, aquele exemplo que eu dei, se o policial militar, olha que é um servidor público estadual, regido por Estatuto do Servidor Público, e não por CLT, hein? Pelo amor de Deus, um policial militar. Mas se ele faz os bicos dele para uma determinada empresa e cumpre os requisitos de empregado, ele terá, sim, na sua carteira de trabalho o reconhecimento do vínculo empregatício e será tido como empregado. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas não tem uma incompatibilidade? Sim, ele vai responder um processo administrativo disciplinar lá na corporação dele, que a Justiça do Trabalho não quer nem saber disso. Para a Justiça do Trabalho é simples, perfeito? Cumpriu os requisitos para ser considerado empregado, empregado é isso que interessa para a Justiça do Trabalho. Agora, se ele vai sofrer uma sanção disciplinar lá na corporação, onde ele está lotado, aí é ele e efetivamente a companhia. Não com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho só pede para o oficial para que tome aí as providências que entender cabíveis. Perfeito? Para a Justiça do Trabalho
preencheu o requisito do artigo CLT, os requisitos do artigo da CLT, os requisitos do artigo 3º da CLT, se preencheu, empregado aí ele deverá ter a sua anotação na sua carteira de trabalho, e agora eu quero o recolhimento de todo o período, vai pagar todo o salário de todo o período, FGTS, INSS, férias como não usufruiu na época oportuna, vai pagar na forma dobrada, ok? Vai fixar jornada de trabalho, vai fixar salário, e assim vai. E esta pessoa será considerada empregado. Para quem tiver alguma dúvida, ligado ao policial militar que eu lhe falei, isso inclusive já é um assunto que já está sumulado, tá? Súmula 386 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou ler para vocês na íntegra, tá? Mas se vocês quiserem puxar rapidão no Dr. Google aí no celular de vocês, vocês verificarão. Estando preenchidos os requisitos supramencionados, a pessoa física é considerada empregado. E o reconhecimento do vínculo empregatício estará caracterizado. O exemplo característico é do policial militar, que mesmo administrativamente impedido de contrair emprego, terá o reconhecimento do vínculo empregatício, se preenchidos os requisitos, em consonância com a súmula 386 do TST. Perfeito? Tudo bem até aqui, meus amigos, para ser considerado empregado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o áudio, vocês podem abrir o áudio para me fazer perguntas sobre relação de emprego. Perfeito? Vou deixar aberto isso para vocês, porque depois a gente vai entrar em relação na próxima aula. Características para ser considerado empregado. Então, eu vou deixar aqui aberto, perfeito, para a gente dirimir as dúvidas de empregado. A gente tem que ter muito isso massificado, solidificado na nossa mente, dessa relação de emprego, para a gente não cair no erro entre relação de emprego e relação de trabalho. Relação de emprego é uma coisa, relação de trabalho é outra totalmente diferente. Relação de emprego, artigo 3º da CLT. Relação de trabalho, aí é muito abrangente. Você precisa ver se você é um autônomo, se você é um servidor público, federal, estadual ou municipal. É outro diploma legal que não é a CLT. Eu termino por aqui esta fala de relação de emprego e deixo aí vocês liberados para perguntar aquilo que entenderem cabíveis. Por favor, estou disponível, estou à disposição para dirimir dúvidas. Abram o áudio de vocês, câmera e tudo mais, e vamos conversar, por favor. Quer dizer, o áudio só, por gentileza. Professor, Isabel Cristina. Isso, professor. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou a respeito da relação de empregado. Houve uma época que a Polícia Militar contratou temporários e eles trabalhavam habitualmente, tinha pessoalidade, tinha subordinação jurídica e pessoa física. Porém, eles não tinham os direitos que o policial militar tinha. Direito a férias, direito a folga normal, né? Eles tinham folga normal, mas eles não tinham direito a férias. Como que fica no caso do temporário que foi, na época, contratado pela Polícia Militar? Os direitos dele nessa época? Deixa eu te fazer uma pergunta, Isabel. Você está me falando Eu entrei com inúmeras ações por policial militar, que eram aquelas ações por adicional de local de serviço. Acho que não era isso? Um adicional de local de serviço? Adicional de localidade? Adicional de localidade, não é isso? Sim. Isso faz muito tempo, eu acho, salvo engano, deve fazer uns 10 anos atrás. Ok? Esse adicional, entendeu? Na verdade, não era reconhecimento de vínculo empregatício. Era o pagamento do adicional. Ok? Então, na verdade, ele continuava prestando um serviço para a Polícia Militar e ele tinha direito adicional. Nós, advogados, entramos com diversos mandados de segurança coletivo, porque não havia a incorporação do adicional ao salário do policial militar. Perfeito? Eles pagavam, mas não faziam a incorporação, então não dava reflexo.
que não tem nada a ver com reconhecimento de vínculo empregatício. Porque reitero o que eu acabei de dizer. Se tiver prestando serviço para um empregador e preencher os requisitos do artigo 3º, né, da CLT, empregado ele é. Então, a gente está conversando de duas coisas diferentes. Você está me falando do adicional ou você está me falando do reconhecimento? O adicional era a incorporação ao salário, que eu entrei com muitas ações. Isso, foi quase 1.000 policiais que eu fiz aqui, perfeito? Para incorporar. Esta ação rodava, tramitava pela vara da Fazenda Pública e não na Justiça do Trabalho, a incorporação adicional. Que é diferente, que eu também eu advogo muito para a polícia, que é diferente de policial que pede reconhecimento de vínculo empregatício. Coisas totalmente diferentes. Tudo bem, Isabel? Desculpa, professor, acho que eu não fui clara. Eu digo dos temporários. Eu não sei se o senhor se lembra que os temporários foram contratados pela Polícia Militar. E eles tinham um contrato de 2 anos, né? Só que eles não faziam jus, por exemplo, a férias, que eu me lembro bem. Então, eu gostaria de saber, porque eles eram pessoas físicas, tinha pessoalidade, tinha a parte da habitualidade, porque eles cumpriam uma escala diária e tinha subordinação jurídica. Eu gostaria de saber se eles podem ser considerados empregados. Eles devem ser considerados empregados, mas eles prestavam esse serviço para a própria Polícia Militar, que é regida pelo Estatuto do Servidor Público e não pela CLT, ou eles eram temporários prestando serviço a um empregador diferente da Polícia Militar? Não, eles eram temporários prestando serviço para a Polícia Militar. Aí não vai receber férias mesmo, porque aí ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público e não pela CLT. Então, não tem direito mesmo, está corretíssimo. Por isso que não receberam. Entendo. Entendeu? Porque o diploma legal é outro, é Estatuto do Servidor Público. Eles eram temporários para a própria Polícia Militar. Que é diferente se eles fossem emprestados da Polícia Militar para desenvolver um outro trabalho, entendeu? A um outro empregador que não fosse a Polícia Militar. Aí teria direito. Então, entraria a CLT. Nesse caso, não entra a CLT. Entendi. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, obrigada, professor. Eu que agradeço. Mais alguém quer me perguntar alguma coisa, por gentileza? Professor. Não, pode perguntar primeiro. Robson, a minha é rapidinha. Eu só queria que ele repetisse algumas palavras que eu perdi. Professor, na parte da subordinação, você falou que tem 3 poderes diretivos. Regulamentador, fiscalizador e disciplinador? E disciplinar. Poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar. Esse é o poder diretivo do empregador. Ok? Que a gente vai estudar empregador na próxima aula. E aí a gente vai falar do poder diretivo dele, você entendeu? Aqui eu só antecipei um pouco. Tá bom. Tá legal. Tá bom? Professor. Oi, posso falar? Pode, vamos lá, Robson. Refresca um pouco, eu não sei se está ligado diretamente a esse tema ou não, aí o senhor me corrige se eu estiver errado. Mas refresca um pouco, qual é o entendimento final que ficou do assunto da terceirização? Ou seja, uma empresa que, para um determinado trabalho, que é fim ou não, eu quero entender isso também, ela contrata uma empresa prestadora de serviço daquele assunto. E com gente que fica lá direto, que fica lá o tempo todo. Como é que está isso hoje? Não sei se é tema para essa aula. Se não for, o senhor avisa. Não, é o tema para a próxima aula que a gente vai falar de empregador e terceirização. É o tema tá bom. Calma, Robson, não vou te deixar sem pergunta, sem resposta. Deixa eu te falar. A terceirização, ok, ela tem responsabilidade subsidiária, ok, com o empregador, com a empresa interposta. Então, vamos supor o seguinte, Robson. Um empregado vigilante que é contratado pela empresa de vigilância,
que presta serviço a um banco. Banco Itaú tem seus vigilantes lá dentro, que são contratados pela empresa de vigilância. Perfeito? Certo. Terceirizada. O que acontece? O vigilante, ele vai entrar com uma ação trabalhista, perfeito, contra a empresa de vigilância e contra o banco também. Vão figurar duas pessoas no polo passivo dessa ação, a empresa de vigilância e o banco também, perfeito? Se a empresa de vigilância não pagar o empregado, o banco subsidiariamente paga. Perfeito? Uma vez que ele foi o tomador do serviço, uma vez que ele se aproveitou da mão de obra daquele colaborador. Então, primeiramente, perfeito, esse é um tema longo, primeiramente, tenta-se cobrar da empresa de vigilância, perfeito, e depois chega-se no banco. E aí eu vou te exemplificar. Eu advogava para uma empresa de vigilância que ficava aqui na Avenida Indianópolis. O nome dela era Vigilância Pedroso. Essa empresa já foi à falência, tá? Nós fazíamos 100 postos do Banco do Brasil. Eu cuidava de 8 mil homens. 100 postos do Banco do Brasil. Capital de São Paulo. Perfeito? Aí, o que aconteceu? Essa empresa de vigilância, ela entrou no Banco do Brasil por intermédio de licitação. Houve um processo de licitação, Vigilância Pedroso ganhou e começou aí, efetivamente, a implantar em 100 postos do Banco do Brasil, capital de São Paulo, os seus vigilantes. Num determinado momento, o Banco do Brasil rescindiu o contrato com ela. Ela mandou todo mundo embora, a empresa de vigilância não pagou R$1 para ninguém. Chegava no escritório, ações trabalhistas de caixa, você entendeu? E aí, o que aconteceu? Entramos com as ações contra a empresa contratante, Vigilância Pedroso, mais Banco do Brasil. Ela não pagou ninguém, adivinha quem teve que suportar todo este ônus? Banco do Brasil. Mesmo que ele... Os trabalhadores. Mesmo que o Banco do Brasil tenha pago religiosamente, direitinho, as faturas que essa empresa mandou para ele. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Eu achava que esse assunto tinha sido resolvido, porque... Eu estou aqui com uma agora. Na minha mesa, vou ter reunião hoje, inclusive, do SESI e do Senais, entendeu? Todos os SESI e todos os Senais estão rescindindo comigo, porque eu faço muita empresa de segurança. Da mesma forma, sabe o que eles fazem? Essa empresa de segurança também é uma outra que eu tenho, está com problemas. Eles estão retendo todas as notas fiscais para pagar os funcionários. Já reteram a nota desse mês. É o motivo da nossa reunião. Porque a nota fecha dia 31, no dia 1º o dinheiro tem que estar na conta. Eu saindo de vocês, eu vou para essa reunião, entendeu? Para pagar, para fechar a folha e pagar os funcionários. O que eles fizeram? A empresa não está passando por percalço financeiro, reteram as notas. Entendeu? Nota de prestação de serviço. Sim, e ela perfeito. vai fazer o pagamento para os colaboradores, inclusive diretamente. Entendeu? Então, nessa situação de, mesmo que você pague a empresa terceirizada, você tem que fazer o acompanhamento disso. Então, o que tem que ser feito, Robson? Vocês, como operadores do direito, advogados trabalhistas destas empresas, você tem que fazer a gestão contratual. Eu, por exemplo, que empresa que tem interposta, que tem outra contratante, eu peço todo mês que me mande cópia de todos os olerites, de todas as guias de previdência social recolhidas, de todas as guias de FGTS, faço o acompanhamento de todos os cartões de ponto, porque eu sei que se aquela empresa não pagar, eu subsidiariamente tenho que responder. Então, eu acompanho isso corpo a corpo, mês a mês, dia a dia, entendeu? Eu achava que isso aí havia sido, de alguma maneira, tratado na reforma. Não. Continuou. Isso, se vocês quiserem estudar mais a fundo, eu já passei algumas súmulas para vocês, súmulas 331, 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, trata sobre esse assunto, entendeu? Da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço. Tá? Súmula 331 do TST. Então, nessa linha, é
É um trabalho árduo para advogado, não é um trabalho simples, é um trabalho árduo que a gente tem que acompanhar mês a mês. A gente é contratado para fazer aquela assessoria jurídica. O que convém essa assessoria jurídica? Fazer a gestão contratual da empresa que foi contratada. A gestão contratual que eu digo, né, os recibos e pagamentos, os olerites e assim sim. vai. Acompanhar se ela não está gerando nenhum passivo. Exatamente isso, Robson. Robson e colegas. Tudo bem? Respondi sua pergunta, Robson? Tá bom. Obrigado. Você não gostou muito da resposta, né? Falou, vixe. Não, eu achei que... Não, porque o meu ponto é que sob a ótica da empresa, né? Sob a ótica da empresa, é sempre uma bomba relógio, né? Sempre. Sempre uma bomba relógio. Você está contratando uma empresa para prestar serviço para você, é uma bomba relógio. Você não sabe o que... Se essa empresa não for boa, você entendeu? Você pode atrair para si um problema subsidiariamente. Perfeito? E até em escritório de advocacia, quando você trabalha para a empresa que é a contratante direto, muitas das vezes nas ações eu até coloco, né? Mas isso é acordado, lógico, contrato de prestação de serviço, que eu também vou representar a outra demandada, você entendeu? Então eu represento as duas empresas. Até para não haver aí entre advogados ideologias no processo diferentes. Porque a gente vai ter que falar a mesma língua na sala de audiência, primazia da realidade. Bom, perfeito, obrigado. Alguém mais alguma pergunta? 10h50. Professor, Isabel, assim, pegando só um gancho do Robson, então quer dizer que a empresa é contratada para prestar um serviço para uma outra empresa, né? A empresa de segurança X para prestar para Y. A empresa Y paga todos os honorários, paga tudo que foi acordado no contrato. Aí ele não repassa isso para os empregados dele, e quem tem que arcar com as custas é a empresa Y. Assim, eu entendo até que o trabalhador não possa e não deva sofrer as consequências pela inadimplência da empresa que está contratando. Mas também eu não acho justo que o terceiro que contratou, pagou tudo certinho, arque com essas custas. Então, aí, nessa linha, isso é indiscutível, tá? Isso é súmula 331 do TST. E por que tem essa ideologia que ele tem que pagar subsidiariamente tem que responder subsidiariamente por essa empresa? Porque ele foi o tomador, ele se aproveitou da mão de obra do empregado. Entendi. Essa visão você também tem que ter. Ele se aproveitou da mão de obra do empregado. O empregado prestou o serviço para ele. Me permita, professor, só fazer uma observação. Então assim, deixa eu responder, senão ficam 3. Ele se aproveitou. Tá bom. Ele se aproveitou da mão de obra, então, efetivamente, ele também tem que ser responsável. O que cabe a ele que pagou? Que isso é contrato, tá? A maioria das vezes está no contrato isso. Cabe a ele depois entrar com uma ação regressiva contra a empresa, entendeu? Que lesionou ele. Que não é nem na seara trabalhista que se discute isso, porque como é contrato, depois vai se discutir isso na seara civil. Então, eu contratei você para prestar um serviço para mim, você subcontratou, não pagou, eu efetivamente assumo a responsabilidade, depois eu entro com uma ação contra você. Perfeito? Na seara civil, uma ação regressiva para se discutir isso. Essa linha de você, Isabel, concordar ou não, esse é posicionamento do Poder Judiciário sumulado. Então, é o que tem que se aplicar. É responsabilidade subsidiária e nem comporta discussão. Sim, entendi. Só explicando essa outra parte, que ele pode depois entrar com uma ação para que ele possa regressiva, né, do dinheiro que ele foi pago, é compreensível. Então, porque seria, eu acho, até então, até a sua explicação, que seria injusta. Porém, partindo do pressuposto que o senhor falou, que ele recebeu o trabalho, né? Ele não foi lesado, né? No caso, eu estou pagando, mas não recebi o que eu paguei. Na realidade, ele recebeu. Então, seria assim, realmente, como o senhor falou.
Então, Isabel, seria muito fácil a gente pensar no seguinte, ajudem-me a pensar junto comigo. Eu vou montar uma empresa que vai vender churrasquinho. Aí eu já abro 2 empresas. Uma empresa só para contratação de funcionário e outra empresa só para fazer churrasquinho. Aí o que eu faço se não tivesse a minha responsabilidade? Na hora que eu quero encerrar minhas atividades, mando tudo embora e eu só fico oferindo lucro. Não pago ninguém, mando todo mundo embora, não pago ninguém e só fico com lucro. Você acha justo isso? Você acharia justo isso? Não, o senhor tem razão. Então, quando eu montar uma empresa, eu monto 2. Uma só para contratação de funcionários, para não pagar nada para ninguém, e outra só para recebíveis. Não seria justo, né? Tá certo. O senhor tem razão. Professor Wilson. Fala, Wilson, tudo bem? Tudo jóia, professor. O professor, sobre direito da terceirização, situação vivida de perto aí de um amigo. A empresa não queria pagar os direitos deles. A terceirização não queria registrar essas coisas. A terceirização pode fazer isso? Lógico que não, né? Jamais. Empregado tem que ser registrado imediatamente após o início do trabalho. Não comporta nem discussão. Entendeu? Que estava enrolando, não sei o quê. A empresa não mandou não sei o quê. Aí até falaram que a terceirização não fazia isso, não pagava. Essa empresa que já está começando errado. Entendeu? Já pede nem para entrar. Ele vai ter problemas lá na frente. Entendeu, professor? E sobre a precarizia do trabalhador, professor, a terceirização da precarizia do trabalhador, a terceirização, ela não decorre da terceirização, isso aí? É que, na verdade, eu não entendi sua pergunta. O que você quis me dizer? A precarizia do trabalhador, a terceirização da precarizia. Primazia. Não, da precarizia do trabalho, acho que é isso o nome que eu vi aqui, o pessoal me falou e eu fiquei na minha cabeça, que eu estava vendo um vídeo. Precarizia, vou procurar depois e pergunto pro pessoal aí, que eu não sei formular direito agora, mas eu vi isso aí, sobre a precarizia do trabalho. A gente vai ver essa aula de novo, isso aqui que eu tô... A gente vai ter a aula nossa próxima, empregador e terceirização, a gente vai falar disso na próxima aula, assim, entendeu? Entendi. Anota tudo direitinho e pergunta para mim na próxima aula que a gente responde. Tá bom, então. Valeu, professor. Mais alguma pergunta? Mais alguém? E você não vai perguntar nada, Robson? Você tá aí, ia fazer Não, era só uma observação, dizer o seguinte, quer dizer, realmente eu não gostei da notícia de que, para efeito do tomador do serviço, continua essa subsidiariedade. Mas agora, olhando sobre a ótica de nós, como futuros operadores do direito, é uma ótima notícia, porque tem serviço para caramba aí, né? Vixe, demais, mas não é pouco não, é muito serviço, entendeu? De assessoria jurídica, é que a gente tem a ideia, né? Não pode ter só a ideia que tudo se processa, não é isso. Você tem a parte também de assessoria jurídica, você tem o preventivo, aquilo que eu falei para vocês em sala de aula, e a gente tem o contencioso, entendeu? Essa é uma área preventiva. E tem muito trabalho, não é pouco não, é muito trabalho. Tá ótimo, muito obrigado. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou encerrar a nossa aula. Posso encerrar? Sim, professor. Muito obrigada. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que todos vocês aí tenham gostado da aula. Perfeito. Todos vocês têm meus telefones, têm meu e-mail, eu sempre disponibilizei para vocês, perfeito? Se não tiverem, pode pegar com a representante de classe, pode me mandar a dúvida, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja por qualquer outro canal, estou à disposição de vocês, perfeito? Não esqueçam de acessar lá meu canal no YouTube, por favor, e dar um like lá, por gentileza. E eu encerro aqui a aula e fico... disponível qualquer outro canal para a gente possa conversar. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado pela aula. Parabéns, viu? Foi muito boa. Excelente aula. Muito proveitosa aí.